Bom, Bruno, 2-1 acabou sendo justo pro Corinthians ou era jogo para 0-0? Eu confesso, só vi o primeiro tempo, foi horroroso, né? Um jogo terrível, o pior jogo que eu vi nessa primeira rodada do Brasileiro. No segundo tempo, realmente, não deu para acompanhar, que a gente já está preparando o programa aqui. O Corinthians, assim, eu acho que a vantagem que ele tem em relação ao Cruzeiro é que ele consegue definir mais as jogadas. Pelo menos falando do jogo de hoje, né? Falando especificamente do jogo de hoje. Não chegou a ter um domínio do Corinthians em cima do Cruzeiro em nenhum momento. Mas o Cruzeiro, ele ficou com a bola há bastante tempo, mas ele não conseguiu agredir o Corinthians, né? O Cruzeiro não teve muitas oportunidades de gol. O Corinthians, quando chega, ele chega com mais perigo, ele chega para definir melhor as jogadas. O Corinthians teve pelo menos mais 2 oportunidades além dos gols. Então, por ser um time que consegue definir melhor a jogada, ele acabou vencendo o jogo. O Cruzeiro parece que tem um caminho, uma ideia boa a ser seguida, né? Mas tem que ver se vai dar tempo, se os resultados não aparecerem logo, começa a bater uma ansiedade, um desespero. Mas eu não achei de todo ruim, não, esse Cruzeiro, dentro do que a gente pode esperar de um time que estava há 3 anos na Série B, que está reconstruindo, de um treinador que chegou agora. Eu não achei um jogo ruim do Cruzeiro, não, mas não consegue agredir. O Corinthians, quando chega, ele define a jogada, ele consegue chegar e finalizar contra o gol do adversário. É gozado que o Lázaro deu a bola para o Cruzeiro, e o Cruzeiro realmente atacou, como fez contra o Náutico também, né? E também perdeu o jogo, mas ele atacou. Eu gosto da ideia do Pepa, a princípio, uma ideia boa, de atacar, de sair para o jogo. Mas, claro, precisa ter alguém para meter a bola para dentro do gol, né? Faltou esse cara para chegar um pouco mais. Até onde pode chegar o Corinthians, Fausto? O Corinthians, eu acho que é um time que vai brigar facilmente por Libertadores da América. É um elenco, tem um elenco muito forte, um elenco, como eu disse, experiente, um elenco de bons jogadores. Vai sofrer nesse campeonato longo com desfalques, né? Porque alguns jogadores sentem durante a temporada, né? Perdem aquela massa, aquela força, aquela vitalidade durante a temporada. Mas é um time de potencial, é um time que tem condições sim de brigar por Libertadores da América. Título, acho que fica mais distante para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Num torneio de mata-mata, acho que a experiência desses atletas pode contar muito. Mas num torneio tão longo como o Campeonato Brasileiro, acho que vai ficar muito difícil para o Corinthians conquistar o título. Mas uma Libertadores da América, numa posição legal do Brasileirão, é algo muito bacana para o Corinthians. Velho Vamp, boa noite. Você estava comentando o jogo agora há pouco ao lado do Nilson César. O que você achou do Corinthians? Boa perspectiva? Ficou abaixo? Ficou acima? O que você pode dizer? Boa noite, Flávio, Bruno, Fausto, boa noite a todos, né? Assim, você pega a temporada, né? Hoje, 16 de abril. Aí você olha quem poderia estar jogando melhor, quem tem um plantel melhor? Flamengo, para mim é uma decepção. Até agora, ganhou hoje, né? Mudou de treinador, 3-0. Por que decepção? Foi para o Mundial de Clubes, não chegou à final como se esperava. Eliminado, perde a final de Supercopa e tudo que tinha, até o Campeonato Carioca. Segunda decepção na temporada. Corinthians. Por quê? Não chega nem uma semifinal de Campeonato Paulista. Terceira decepção, Internacional, vice-campeão brasileiro. Não chega também à final do Campeonato Gaúcho. Né? E aí vem São Paulo, vem sucessivamente, 16 de abril, tiveram tempo para treinar, essas equipes todas, foi o melhor calendário por causa da Copa do Mundo, todo mundo teve tempo para treinar, descanso, tudo, o Corinthians principalmente, porque não foi as finais do Campeonato Paulista, mas se você pegar o resultado, eu sou resultadista, pela semana que foi do Corinthians, veio de uma derrota de 2-0 contra o Remo pela Copa do Brasil, onde ele é o atual vice-campeão, vai ter que jogar aí uma sequência de jogos para poder reverter, tirar essa diferença de 2-0 diante do Remo. Você perdeu o Renato Augusto, o principal jogador, né? Talvez o Juliano, não dá para saber. O Juliano também, a bola bateu no olho dele, saiu também. Quer dizer que era outro cara de armação. O resultado é assim, o Cruzeiro retornando à primeira divisão depois de 3 anos, estava lá no camarote, Ronaldo, e seus staff. Elias, né? Todo mundo, o Andrés, todo mundo, mas o fumo entrou. 2-1. É isso, o Corinthians dentro de casa, eu falei aqui do Flamengo que se esperava, o Palmeiras mantém uma regularidade, mas para comer esse campeonato, para ganhar a confiança, Flávio, o resultado foi bom. 3 pontos, a gente viu aí, principalmente no campeonato, acho que vai ser o brasileiro mais disputado, porque tem vários clubes ali que é SAF, clubes que foram comprados, como o Bahia, pelo Grupo City, clubes que não querem cair, receita, tudo, vai ser
um brasileiro bastante difícil, é bom você somar seus pontos em casa. Foi uma grande partida? Não. Não foi. Principalmente o primeiro tempo, horrível. Um show de horrores. Tanto para o pai do Corinthians como do Cruzeiro. Segundo tempo um pouco melhor. 2-1, 3 pontos e tá ali, vai se mantendo. Você acha que o Corinthians jogou de acordo com o adversário? Já que a gente sabe que o Pepa, ele quer a bola, ele toca a bola, ele ataca, ele faz marcação lá em cima. O Corinthians deixou claramente a bola com o Cruzeiro no primeiro tempo. Chegou a ter 80% de posse de bola o time do Cruzeiro. Ou é isso que o Corinthians vai jogar? Ele vai deixar a bola e jogar no contra-ataque? No jogo pela Copa do Brasil, o meio-campo foi formado com Juliano, Paulinho e o Rony. O Maicon, né? O Maicon, Esses três, né? O Fausto Vera é titular desse time. Estava poupado no jogo da Copa do Brasil, onde o Corinthians jogou numa quinta e se jogava na outra quinta. Uma semana, não jogou final de semana. Né? Eu sou suspeito assim em relação ao ataque. Quando não jogar o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Essa peça de reposição. O meio-campo ainda assim gira, né? Quando o Renato Augusto tá, tem o Paulinho, tem o Juliano, Fausto Vera, o Duqueiroz vai embora. Mas em casa, eu acho que o Corinthians vai ser mais agressivo, por causa da torcida. E hoje então foi exceção, ele deu a bola como exceção. O Cruzeiro teve muito mais posse de bola. Até muito, o primeiro tempo chegou a 80% de posse de bola. Teve muito mais posse de bola. O Corinthians não é um time de... Se você pegar assim, quando o Renato Augusto tem essa cadência. Mas quando o Renato Augusto não tem ninguém. O Juliano, cara, para fazer essa função, ele sai do jogo, né? Espero que não seja nada grave, porque foi na parte dos olhos, né? Isso não dá pra gente saber, né? Parece que ele falou que tava um pouquinho os 11 e tá, e foi melhor, né? E aquele negócio... Você lembra quem sofreu com isso? O Bruno Henrique, foi um negócio muito sério nos olhos dele, que ele ficou um tempo afastado, né? E uma coisa assim que eu falei para outro dia, na semana passada aqui, né? A confiança. Quando você traz jogadores contratados, você tem que dar essa moral, essa confiança. O Corinthians tá ganhando um jogo de 3-0 contra o Liverpool. Não é o Liverpool lá do Klopp, não. É o Liverpool daqui do Uruguai, né? De Montevidéu. Tem o Bidu e o Baleta. No banco, 3-0 e tal, bota os caras para dar confiança. Entra o Romero, que a gente já conhece de outros carnavais. Entra aí no jogo de hoje, os dois teve que sair jogando. O Bidu foi até bem, relativamente bem. Mas o Baleta ainda um pouco sem confiança e tal. Primeiro jogo dele, com a camisa do Corinthians, Itaquera, lotado. Já vem com um jogo de 3-0, você já bota pro menino fazer uma fumaça. Você falou isso já aí. Já vai pegando, Aí, foi substituído. Senti, assim, como estreia, um pouco de... Não nervosismo, mas ansiedade, né? Não criou o que ele fez no Campeonato Paulista. Camisa pesa, né, Vamp? É uma camisa diferente, mas... É lógico. É o sonho de todo mundo vestir essas camisas, né? Ô Bruno, Bidu e Barleta, qual a sua opinião sobre esses dois jogadores que praticamente estrearam, né? No grande jogo, na grande partida, eles estrearam. Foram razoáveis. Eu acho que o Matheus Bidu um pouco mais à vontade, ele está há mais tempo no Corinthians, jogou pouco, mas está ali desde o início do ano. Ele já foi no Cruzeiro também, que tem uma camisa. Tem uma camisa pesadona também. Foi campeão da Série B ano passado no Cruzeiro. Ele estava um pouco mais à vontade, arriscou um chute de longe no primeiro tempo, então acho que ele estava um pouco mais à vontade. Ele é um cara que apoia mais que o Fábio Santos, é um outro tipo de lateral, é um cara que tenta chegar mais na linha de fundo, é mais rápido, é mais físico, né? O Fábio Santos é um lateral mais técnico de iniciar a jogada, não é um cara que chega tanto na linha de fundo. O Barleta mais tímido, né? Até buscando, correndo, fez mais o lado direito, mas ainda é um cara que tem que se soltar, né? Foi o primeiro jogo que ele iniciou no Corinthians, acho que é um bom jogador, acho que é um cara que vai ser útil, vai jogar bastante, mas ainda tímido no jogo de hoje. Então, como é que é essa coisa da estreia, Vamp? Você um dia estreou com a grande camisa, com a camisa pesada. O Vitória, quando se estreou, não era coisa fácil, não era para qualquer um. E depois você teve grandes estreias em jogos importantes. Dá para o cara começar tímido e se soltar? O cara já tem que mostrar logo no primeiro jogo? Como é que você encara isso? Vai da natureza de cada um, né? Eu estreio no Vitória e Galícia, Campeonato Baiano. Aí, né, o Galícia tem até a fama lá de demolidor de campeões. Na Bahia ele é reconhecido assim. Estreou. E pelo Campeonato Nacional foi um Vitória e América Mineiro. Série B, né? Mas eu já vinha na minha carreira, já de ser capitão nas divisões de base do Vitória. Subo profissional com 17 anos, eu sou capitão logo, quando eu subi logo, peguei a faixa de capitão. Eu tinha sido convocado para a seleção sub-20, então eu já vinha mais desinibido, né? É um clube que eu conheço, porque eu comecei desde os 14 anos. É diferente de você chegar
e ser contratado que nem foi agora do Bidu e o Barleta. E na Holanda, como é que foi? Na Holanda eu também já fui, já tinha sido vice-campeão brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão. Eu já chego já mais maduro, porque, assim, quando eu já estreio pelo... Que nem o Matheus Araújo, né? Eu vi ele jogando Copa São Paulo. Ele fez o gol. Então, o Duqueiroz, esses meninos já começaram na base do Corinthians, estreia-se mais... acostumado a jogar na divisão de base. E hoje a gente vê Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil, tudo televisionado, então... Mas pro Barleta não, é uma coisa diferente. Que ele veio do São Bernardo, né? O Bidu, ele era do Guarani, né? Foi pro Cruzeiro, estreia, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente percebia a timidez do Barleta e o Bidu um pouco mais à vontade. E querendo ou não querendo, foi o que eu falei também. Ele tá do lado de um monte de cobra, um monte de jogador experiente. É óbvio que causa um impacto pro cara. O cara não tá acostumado a estar do lado de feras ali, como ele estava, como ele tá no time do Corinthians. Só que eu acho que é favorável um campeonato brasileiro, principalmente com um elenco tão experiente, tão rodado como esse elenco do Corinthians. Um jogador que chega, que fez um grande campeonato paulista, que chega como uma grande promessa e que vai ter um monte de oportunidade. Inevitavelmente vai ter oportunidade, Flávio. Olha a situação do Corinthians. A gente acabou de citar o Renato Augusto com problemas, o Juliano sofrendo aí. Primeira rodada, hein? Nós estamos falando de primeira rodada. Se for pegar ali, um jogador ou outro vai sentir alguma coisa pós-jogo. Então, precisa de elenco. Então, ele vai ter oportunidade nesse time do Corinthians. Eu acho que ele vai desempenhar um bom trabalho. Por exemplo, o Gil hoje pra mim foi... Não, porque o Gil pra mim foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Tava precisando também, né? Tirou quase todas as bolas, ganhou quase todas as bolas de cabeça, tanto que o segundo gol sai, né, o Gil indo para a área. Quando ele vai, ele é um cara muito forte na bola aérea. Né? Primeiro tempo ele quase fez um gol também. Né? Passou perto. Uma das poucas vezes que o Gil jogou bem pra caramba. O Gil tava bem mesmo no jogo de hoje. Mas eu gostei do resultado. Acho que tem que ganhar. Jogou em casa contra um Cruzeiro, que pra mim, desses grandões, é um dos mais fracos, porque... Convenhamos, né, Flávio? Esse Cruzeiro vai ter que mexer muito, vai ter que melhorar muito. Só de saída hoje, 3 ex-Corinthians que não jogavam. Richard, Ramiro, Matheus e Vital. O Vital continua a mesma coisa, só driblando pra trás. Não dá um chute pra gol, não pifa ninguém, só caminhando pra trás. Teve um estresse com ele, com o menino lá do Náutico, o Júlio. O menino pediu a camisa pra ele não quis dar. Mas aí ele tá certo. Xingou. Não, mas aí o Vital tava certo. Não, eu não sei. O cara tirou ele o jogo todo, comemorou. O Cruzeiro fez perdeu o Náutico, né? Perdeu na Copa. Então, o Náutico é de Série C. Quer dizer, então, veja bem o adversário, veja bem o time que o Cruzeiro montou. E é claro que isso não é uma crítica, não. É um trabalho difícil. Ficou 3 anos a Série B, devendo 1 bilhão. Então, quem dirige o Cruzeiro hoje tem muitas dificuldades e a gente tem que considerar isso, qualquer análise. Você não pode sonhar com outros jogadores. Lógico. Mas com isso que tá aí, tem alguma perspectiva? Tem time piores. Pra mim ainda tem plantéis Porque piores. esse é o ponto. A gente não tá esperando o Cruzeiro campeão brasileiro. Mas também imaginar ele saindo 3 anos da Série B, sobe e cai de novo. A briga é pra não cair. Então, esse é o ponto. Mas ele cai de novo, pô. Você tem que fazer que nem o Daniel Leão. Daniel Leão de São Paulo perdeu ontem, ele falou, já vou mirar aqui, o Curitiba tem que perder. O Leão Goiás tem que falou. perder. Tava dando conta no Já tá fazendo conta, digo São Paulo. Depois do jogo, o Leão falou. Eu acho que o São Paulo termina entre os 7 primeiros. E eu vou dizer... Depois do jogo, o Leão falou, faltam 46 e uma rodada menos. Mas tem Goiás, tem o próprio Curitiba, tem uma sequência de times aí que, se você olhar, o próprio Bahia mesmo, Botafogo, Trabalho Novo, Vasco, Cruzeiro. Não, o Botafogo já ganhou de São Paulo. Não, sei, mas eu tô falando assim, o São Paulo tem plantel melhor do que esse time aí.